Irmãos, vocês lembram da mensagem anterior, onde eu disse que a partir do momento que vocês aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, a vida de vocês mudou, que ela não é mais a mesma antes de vocês conhecerem a Cristo, e que a partir de agora não tem mais volta, pois vocês foram comprados a preço, e preço de sangue, irmãos. Esse foi o valor que eu e você valemos ou valíamos para o Senhor quando Ele entregou a sua vida, porque nós estávamos perdidos em pecado, nós estávamos mortos em pecados. E o Senhor, Ele entregou a sua vida para comprar a tua vida e a minha vida a preço de sangue, amém? Então no reino de Deus a moeda é o sangue. E vocês foram não só conectados ao Pai por meio de Cristo, mas agora vocês não só pertencem a alguém, mas foram resgatados, como eu falei, tirados do império das trevas e foram tomados pelo espírito de orfandade, porque quando nós fomos destituídos, quando Adão perdeu a sua vida espiritual, ele perdeu a paternidade de Deus. E nós vamos encontrar um versículo que eu não me lembro aonde está agora, mas o versículo ele declara que Adão era filho de Deus. Então, ao ser desconectado de Deus, ao ele ser expulso do jardim do Éden, então agora ele passa a ser um órfão sobre a face da terra. E todos aqueles que nascem após Adão carregam o espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade, irmãos, ele foi cessado a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Porque ele nos reconectou ao Senhor. Fomos de novo colocados no ambiente de paternidade do Senhor, amém? Então, agora vocês estão no ambiente de paternidade onde o Espírito clama, Abba Pai, amém? Então Adão não só perdeu tudo isso no Éden, como o poder de transmitir a imagem de Deus aos seus filhos, e também a autoridade em governar o quê? A terra. Porque Deus deu a Adão a autoridade para governar a terra, e ele perdeu isso. Ele deu a Adão a autoridade de transmitir a sua imagem aos seus filhos. E isso foi perdido. Então, irmãos, isso também nos foi restaurado por meio de Cristo. Fomos feitos co-herdeiros com Ele. Estamos assentados juntamente com Ele, acima dos principados e potestades. Mas eu quero hoje ficar em 1 Pedro, irmãos, para a gente poder falar a respeito do que nós somos a partir do momento que aceitamos a Cristo. Nós vamos entrar num outro aspecto hoje do que é eu e você, digamos, o resultado, não o resultado, mas em que nós fomos transformados a partir do momento que aceitamos a Cristo. Nós nos tornamos não só apenas filhos, mas hoje nós vamos ver uma segunda parte daquilo que eu e você somos em Cristo Jesus, amém? Amém. Então, a ministração hoje é chamados da escuridão para a luz. Uma geração que revela a Cristo. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, irmãos. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, só nesse versículo aqui a gente pode ver que somos o que somos a partir do momento em que aceitamos a Cristo, como eu já falei. E dentro desse versículo a gente vai encontrar eu quero compartilhar com você 6 coisas que nós nos tornamos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre identidade, posição espiritual, santidade, pertencimento, missão e uma transição espiritual ou transição de ambiente. Porque, como eu falei do ambiente onde Adão foi colocado num jardim do Éden, era um ambiente. Adão perdeu a paternidade, foi lançado fora do jardim. Ele foi proibido de ficar naquele lugar. Então ele perdeu não somente esse ambiente do Éden, mas perdeu também a presença de Deus, a paternidade de Deus. Ele morreu espiritualmente. Então ele teve que habitar num outro tipo de ambiente. E quando nós aceitamos a Cristo, nós transicionamos de novo para esse ambiente. Nós somos tirados do reino das trevas, onde nós estávamos e fomos concebidos por nossos pais,
e fomos transportados para um outro ambiente, o ambiente de luz do seu Filho, amém? Então, o primeiro ponto, irmãos, identidade. Quem somos em Cristo hoje? Mas vós sois. Somos definidos por aquilo que Deus fez em nós e não por nossas obras, como já mencionamos aqui anteriormente. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez, amém? Amém. Então, eu e você hoje somos, amém? Mas vós sois. Aceitei a Cristo, agora eu preciso fazer algo. Não, você não precisa fazer mais nada, irmão, porque Ele já fez por você. Eu e você, nós não precisamos mais fazer nada. Então agora o que precisamos é o quê? Mas vós sois, você precisa ser agora. Eu e você precisamos ser primeiro. Só para depois fazer, como sempre estamos falando aqui, irmãos. Se você não é, se você não sabe quem você é, não tem o porquê você fazer algo. Porque você só pode fazer algo quando você se torna. Como mencionei do médico, você só pode exercer medicina se você se tornar um médico, amém? Então nós só vamos ser algo, fazer algo depois que nós nos tornarmos, amém? Então você foi escolhido, você agora é, e porque você é, você faz. E também não se trata do que você faz, mas em como você está fazendo. Ou seja, não é porque agora você estudou medicina e virou um médico que você vai exercer a medicina de qualquer forma. Vai depender em como você está exercendo essa medicina, irmão. Então, não é porque agora eu aceitei a Cristo, agora eu já sei quem eu sou em Cristo, eu já tenho a minha identidade, eu já me tornei em alguém, então agora eu passo a fazer algo que eu vou fazer de qualquer jeito. E é o que nós temos visto hoje em dia. Muitas das vezes a pessoa nem se tornou e já está fazendo, mas como essa pessoa está fazendo? Então não se trata apenas de fazer, mas em como estamos fazendo. Vocês lembram, como eu sempre tenho falado aqui, Caim e Abel, me tragam uma oferta. Caim levou o quê? Acabando os dias. E Abel levou das suas primícias. Então não se tratava de levar, se tratava em como eles estavam levando. Fazer os dois fizeram, mas um fez de qualquer jeito e o outro fez conforme o Senhor ordenava. Então não se trata em como, não se trata do que você faz, mas em como você faz. Amém? Então, hoje eu sei quem eu sou e hoje exercemos o ministério pastoral. Eu e a pastora Nancy. Então o que eu faço não importa, mas em como eu estou exercendo esse ministério pastoral é o que realmente vai importar. Não se trata de fazer porque eu sou pastor, mas se trata em como eu estou fazendo isso. Então, nós somos criadores aqui no Japão, amém? Vocês já sabem disso, nós criamos pet. Nós somos breeder aqui. Então, nós nos tornamos breeder e agora nós estamos fazendo esse trabalho. Mas não é porque eu estou fazendo esse trabalho que eu vou fazer de qualquer jeito. Existe uma maneira correta de ser feita todas as coisas. Não é de qualquer jeito, é com excelência. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que faz todas as coisas de maneira excelente. Então, como filhos, nós temos que praticar da mesma maneira. Não é de qualquer forma. Então, como eu estou cuidando daquilo que Deus me deu nas minhas mãos? E é algo que a pastora Nancy tem falado há muito tempo aqui. O que você está fazendo com aquilo que Deus deu na sua mão? Como você está fazendo? É mais importante o como do que o que você faz. Porque você já recebeu. Agora, o que você vai fazer com isso? E como você vai fazer isso? É o que vai determinar, irmão, o seu propósito. Aquilo que Deus te deu na sua mão. Então, o fato de eu ser não diz muita coisa. O que vai determinar em como eu estou fazendo isso. Porque como eu faço, irmãos, vai afetar aqueles que estão recebendo. E aqueles que estão recebendo vai falar o como eu estou fazendo. Por isso que Jesus disse, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Porque da maneira que ele se movimentava naqueles dias, as pessoas olhavam para Jesus e falavam, ele é um dos profetas. Ele é o Messias. Ele é fulano, ele é Beltrano. Tá bom. E vós, quem dizem que eu sou? Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu estou
em como eu me movimento. O que as pessoas estão falando como eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Efésios 1:4 vai dizer assim. Irmãos, eu vou abrir muito texto hoje. Se você quiser anotar para depois ler, vai ficar mais fácil, amém? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você não é um acaso. Você não está aqui no Japão à toa. Tem um propósito para você em Deus antes da fundação do mundo, como nós lemos nesse texto. Amém? 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, você e eu fomos feitos nova criatura. E a sua vida, como dito, ela foi transformada. E agora você não tem mais direito. O seu direito hoje é não ter direito a nada. A sua vida não te pertence mais. Porque agora você tem o quê? A vida dele. Lembra como eu falei da vida Zoe, a vida Nácio, a vida Suqueia e a vida Bios? Essa vida você entregou para ele. Agora você acessou a vida dele, que é a vida Zoe. Então nem a sua vida te pertence, porque a vida que você tem hoje é dele. É a dele. Então o seu livre-arbítrio, irmão, termina quando você entrega a sua vida a Cristo. Porque você já não tem mais para onde correr. Lembra dos bois da carroça que Eliseu queimou? Ele queimou justamente para isso, para não ter para onde voltar e fazer. Porque a partir de agora ele já tinha uma outra vida. Então, a partir do momento que você entrega, se rende ao senhorio, o sangue de Cristo, o quê? Te comprou, como eu já falei no início. Ao seu senhorio, o sangue de Cristo te comprou. Os seus pecados, irmão, eles foram perdoados. Foram lançados no mar de esquecimento. E você passa a ser uma nova criatura, pois as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora você pertence a Ele. E a partir de agora você tem um dono. A sua vida não mais lhe pertence, irmão. Porque Ele pagou a sua e a minha dívida. Qual era a minha dívida, pastor? Os meus pecados, irmão, as minhas transgressões. Por causa dos meus pecados e das minhas transgressões, eu não tinha acesso ao Pai. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo, esses pecados são perdoados, lançados no mar de esquecimento. E agora eu tenho livre acesso ao Senhor, porque eu fui reconectado com Deus em Cristo Jesus. Então você não está tentando se tornar algo em Cristo, porque você já é. Em Cristo você é, irmão. Amém? Número 2, a posição espiritual. Você e eu somos o quê? Sacerdócio real, irmão. Fomos colocados como reis e sacerdotes com Cristo. Autoridade com serviço. Rei e sacerdote. Apocalipse 1:6 vai dizer assim, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Sacerdotes reais, irmãos, não oferecem sacrifícios mortos, mas vidas vivas que glorificam a Deus. O que é sacrifícios mortos? O que os sacerdotes faziam lá no Velho Testamento? Eles pegavam o cordeiro e matavam para poder oferecer como sacrifício ao Senhor para perdoar os pecados. Mas Cristo vem, faz todo aquele ritual que nós já falamos aqui várias vezes, se oferece como um sacrifício vivo e eterno para sempre. Não mais preciso sacrificar cordeiros, porque Ele é o Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo, e agora nós temos esse livre acesso, e fomos feitos sacerdotes juntamente com Ele. Então hoje nós não oferecemos mais sacrifício de ovelhas mortas. Nós, como vidas, oferecemos ao Senhor. Então quem entende quem é, entende o que se deve fazer. Você foi feito sacerdócio real, aquele que representa Deus na terra, irmão. Servir e governar. Nós somos representantes do Deus vivo, irmão. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes. Então, o sacerdote como intercessor, Hebreus 5:1.
Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, o seu principal papel era interceder, ou seja, os sacerdotes do antigo pacto que eu estou falando, tá? O papel deles era interceder entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios e clamando por misericórdia. Senhor, está aqui o sacrifício, tem misericórdia do povo lá, perdoa o pecado deles. Esse era o serviço do sacerdote no antigo pacto, antes da cruz. Após a cruz, já é outra coisa, amém? Malaquias 2,7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, no antigo pacto, ele deveria ensinar o povo a viver segundo a palavra de Deus. Essa era a função do sacerdote no antigo pacto. Mas após a cruz, ainda somos guardiões da sua palavra e os fundamentos dos princípios. Então, permanece da mesma maneira, só que não mais como sombra e figura, mas como uma realidade, não mais como promessa, mas agora como realidade. Então nós continuamos preservando a palavra do Senhor e os seus princípios, como eu falei do princípio do dízimo, da oferta e da primícia. É um ensinamento que nós passamos para vocês, amém? Amém. Levíticos 16:30. O sacerdote como agente de purificação. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados diante do Senhor. O que ele fazia no antigo pacto? Ele fazia rituais de purificação, mantendo o povo em aliança com Deus. Após a cruz, no novo pacto, fez isso de uma vez por todas. Quem? Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo nos tem purificado. E Cristo nos devolveu a aliança com Deus, que foi perdida no Éden através de Adão. Quarto, irmãos, o sacerdote como ministrador do tabernáculo. Êxodo 28:29. O que ele fazia lá, irmãos? Entre algumas coisas que ele deveria fazer. Acender o incenso, manter o candelabro aceso, cuidar do altar e oferecer sacrifícios contínuos. Então, o sacerdote ele mantinha a adoração funcionando e representava o povo diante de Deus. Ele cumpria todo um ritual para quê? Para que representasse tudo aquilo perante o Senhor, representando o povo diante do Senhor. Só que após a cruz, irmãos, no novo pacto, nós somos esse altar de sacrifício. Nós somos o próprio incenso que sobe como uma adoração ao Senhor. E nós somos esse candelabro que precisa permanecer no alto para iluminar todo o ambiente. A luz de Cristo, ela é colocada no veleiro, irmão, para dissipar toda a treva, iluminando aonde nós estivermos. Por quê? Porque nós somos luz hoje. Vós sois o sal e a luz do mundo. Tem um texto que fala sobre isso. Então, aonde eu e você passarmos, nós precisamos iluminar, irmãos. Por isso tem um outro texto que vai falar, não se coloca o veleiro debaixo da mesa, mas no velador, lá em cima. Por quê? Porque ele é para iluminar todo o ambiente. Então nós precisamos iluminar através da luz de Cristo, amém? Então o nosso papel no novo pacto é isso. Nós somos o altar, nós somos o sacrifício, nós somos o incenso e nós somos a luz. Nós nos tornamos tudo isso, irmãos. Então já não é mais o fazer aqui, igual o sacerdote fazia no antigo pacto. No novo pacto já é outra coisa, amém? Vocês entenderam aqui? Amém? O sumo sacerdote perfeito. Quem foi o sumo sacerdote perfeito? Cristo. Hebreus 4:14. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, Jesus entrou no Santo do Santo Celestial e ofereceu a si mesmo como sacrifício eterno. E ele intercede por nós continuamente. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, amém? Perante Deus, que intercede por nós. E o Espírito Santo também é outro, que intercede com gemidos inexprimíveis, diz um texto. Então, todos os crentes são sacerdotes hoje. 1 Pedro 2,9, como nós lemos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, o que eu quero mostrar para vocês, até esse ponto,
mostrando as diferenças do sacerdócio que era feito pelo sacerdócio do Antigo Testamento. E agora nós, como sacerdócio real, no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto, já funciona de uma outra maneira, irmãos. Vocês entenderam até aqui? Amém? Amém. Então o sacerdote não era um título de honra, mas um chamado de sacrifício. Por quê? Porque ele tinha que se separar. Ele tinha que se aproximar, ele tinha que aproximar os outros de Deus. Por isso que a gente encontra aquele texto de Ana, onde ele fala, Senhor, se você me der um filho, eu te devolvo. E Ana, realmente, depois de anos orando ao Senhor, ela concebeu um filho. E o texto diz que ela foi até o sacerdote, na época que era o sacerdote Levi, acho que era Levi, e entregou o seu filho como sacrifício. Falou, ó, agora eu estou te dando. Você me deu e agora eu estou te entregando para que sirva no templo. E a gente conhece toda a história, irmãos. Ele se tornou um dos sacerdotes que implementou a escola de profetas. Então, irmãos, nós somos isso, esse sacrifício. Amém? Nós somos separados. Assim como Samuel foi separado pela sua própria mãe, entregue ao Senhor, hoje nós também somos da mesma maneira, irmãos. Aceitamos a Cristo, fomos separados por Ele. Ele nos comprou, pertencemos a Ele agora. Então, um rei tem autoridade sobre o seu império. Já estamos entrando na questão do sacerdócio real e agora como reis. Reis e sacerdotes. Você e eu, nós carregamos esses dois títulos, irmãos. Nós somos reis e sacerdotes. Nós passamos por aquilo que um sacerdote faz na terra. E nós vamos entrar agora no que o rei fazia naqueles dias, mas o que nós como reis hoje fazemos. Então, o que o rei fazia antigamente? Ele devia manter a ordem, julgar com equidade e defender os oprimidos. Um rei tem autoridade sobre o seu império, reina em submissão a Deus, representa o povo diante do Senhor e pratica a justiça, e reflete o caráter do próprio Deus. O rei era alguém de aliança com Deus, um instrumento de fidelidade divina à nação, porque ele reinava e ele tomava conta de uma nação, amém, irmãos? O seu império, digamos ali. Então o rei, ele significava tudo isso que nós já falamos aqui. Ele representava isso. Então todo rei deveria ser o quê? Justo. E governar com cuidado e compaixão. Mas a gente vai encontrar vários reis, irmãos, que fizeram totalmente ao contrário. Eles passaram a seguir outros deuses, ofereceram holocaustos a outros deuses. Mas a gente vai encontrar reis como o rei Davi, que fez um reinado excelente, irmãos. Então todo rei da antiga aliança, ele deveria apontar para Cristo. Da maneira como ele reinava, as pessoas... É claro, no antigo pacto eles não conheciam a pessoa de Cristo. Nós que já estamos no novo pacto, Cristo já veio, já se ascendeu, morreu, foi aos céus. Então hoje nós conseguimos ver a figura de Cristo nos reis da antiga aliança. Nós vemos a Cristo na figura do rei Davi. Mas naqueles dias eles não conheciam, amém? O terceiro ponto, irmãos, santidade. Nós somos feito uma nação santa. Nação santa, um povo com cultura e natureza celestiais, separados para manifestar o caráter de Deus. Então nós somos uma nação dentro de outra nação. Ou seja, se a gente está no Japão, é uma nação japonesa, mas nós temos a nossa pátria. Não só a pátria do Brasil, a nação brasileira, mas a nação celestial, irmãos. A nossa primeira nação é essa. Aqui nós estamos como peregrinos, somos passageiros aqui, irmão. Nós estamos peregrinando sobre a face da terra, mas nós temos uma nação, que é a nação celestial, amém? Então a santidade, irmãos, não é um esforço de fora para dentro, é o reflexo da nova natureza que nós recebemos. Se nós não entendermos que nós já somos santos, nós sempre vamos andar por aí falando que nós somos pecadores. Nós somos em um aspecto, como nós já falamos sobre o processo da santificação. Vocês lembram dessa palavra? Processo de santificação, fomos feitos santos, mas estamos num processo que é de santificação. Amém? Quarto ponto, mano, pertencimento.
Nós somos o quê? Um povo adquirido. Nós pertencemos a alguém, irmãos. Pertencemos a Cristo, porque Ele nos comprou com seu próprio sangue. Lembra que eu falei no início que nós somos comprados e a preço de sangue, amém? 1 Coríntios 6, 20 vai dizer assim, ó. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tito 2,4 vai dizer assim, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Irmão, você não é qualquer povo. Você é o povo adquirido, desejado e separado por Deus, irmão. Nós não somos qualquer pessoa sobre a face da terra. Nós somos um povo adquirido e comprado. Nós pertencemos e nós temos uma nação. Quinto ponto, irmãos. Missão. Qual é a minha missão e a tua missão? Anunciar as boas obras, as boas novas, ou as virtudes. Nós somos o quê? Adquiridos, fomos feitos, né? Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, diz o texto. Tudo que somos em Cristo tem um propósito. Manifestar quem Ele é. Para o quê? Anunciar. Nós precisamos anunciar. Mateus 5,14, 16 vai dizer assim, ó, vós sois a luz do mundo, como eu já falei. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 2 Coríntios 4, 6 vai dizer, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus não nos salvou apenas do inferno. Ele nos chamou para revelar a sua glória. A gente encontra tanta pessoa falando que você foi salvo do inferno. A gente lança o foco nisso, irmão. Mas isso é só uma parte, um resquício daquilo que Ele nos livrou. Nós não fomos salvos só por causa disso. Existe um propósito, irmão, que é anunciar a grandeza de Deus. Anunciar as boas novas, manifestar a Cristo através da nossa vida. Então nós somos tirados das trevas não apenas para ver a luz, mas para sermos a própria luz de Cristo. Então existe um propósito do porquê nós fomos arrancados de onde nós saímos. Não só para ser salvo, agora eu sou salvo, nós vamos ver ao Senhor. Não, irmão, isso é apenas a porta de entrada. Existe ainda muita coisa para a gente fazer, como eu falei no início. A gente quer muitas vezes estar com o Senhor porque vai ser tremendo. A gente supõe que seja, mas temos muito a fazer ainda, irmão. O sexto ponto que eu falei, da transição espiritual ou da transição de ambientes. Das trevas para a luz. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz o texto. A salvação não é apenas livramento, é transição de natureza e de governo. Nós tínhamos uma natureza e nós estávamos desgovernados. Nós não tínhamos alguém para governar a nossa vida. Então hoje nós temos uma nova natureza e nós temos agora governo. Nós temos autoridade para governar. Colossenses 1,13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios 5,8 diz, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então andai como filhos da luz. Vocês estão vendo que esses textos todos estão dizendo aquilo que você era, de onde você saiu, e agora você é uma outra pessoa e você está num outro ambiente. Deus não te chamou para fugir da treva, irmão, mas para resplandecer luz nelas. Você viu de onde você foi tirado para aquilo que você é hoje em Cristo? Nós não éramos ninguém, irmão. E nós somos tirados desse ambiente, fomos colocados num outro para sermos luz nessa nação. Ou por onde nós andarmos, nós somos luz, nós somos filhos, nós temos um propósito. Somos reis e sacerdotes, irmão.
A pastora Nancy comentou comigo ontem que ela teve uma experiência nesse final de semana, onde ela foi orar com uma pessoa, tinha várias pessoas no local, e ela foi orar com uma pessoa, e ela começou a ouvir uma outra pessoa atrás, e ela percebeu no espírito que ela estava endemoniada. E essa pessoa com quem ela foi orar, irmãos, ela precisava ouvir algo da parte do Senhor. Só que com a pessoa fazendo baderna, digamos assim, e nós cremos que o inimigo sabia daquilo que a pessoa precisava ouvir, e começou a fazer bagunça atrás. E ela já discerniu e falou: Satanás, cala sua boca agora, em nome de Jesus. Ela nem olhou para trás, ela só liberou a palavra. Naquele momento ela se fez luz de Cristo, irmãos. E o barulho que estava atrás dela parou. E ali ela pôde pegar e ouvir ao Senhor e falar aquilo que ela tinha que falar para a pessoa que estava ali sendo ministrada. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo das trevas, porque em Cristo nós temos autoridade. Você foi feito rei e sacerdote. Você tem a autoridade do Senhor em Cristo Jesus para mandar calar a boca, para fazer a treva sumir. Então nós não precisamos temer. Nós precisamos saber quem nós somos para fazer o que tem que ser feito. Amém? Então, irmãos, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence exclusivamente a Deus. Fomos chamados para um propósito, anunciar as virtudes de Cristo, a sua graça, a sua luz e a sua verdade. Então quem entende quem é, entende o que se deve fazer. Em qualquer ambiente, com qualquer pessoa e qualquer circunstância. A pastora Nancy estava num ambiente, ela estava com várias pessoas e ela estava numa circunstância ali. Que o diabo não queria deixar ela falar alguma coisa ali da parte de Deus. Qual seria talvez a sua e a minha reação? Se coloca no lugar dela nesse momento. O que você faria, irmão? Sabendo quem você é, sabendo pelo motivo pelo qual você foi chamado e sabendo qual é o seu propósito. Eu confesso que na hora eu não saberia o que fazer. Até porque eu não tive esse tipo de experiência ainda. Mas se eu sei quem eu sou, provavelmente eu viraria e meteria a mão na cabeça da pessoa. Só que ela sabe tanto quem ela é em Cristo, que ela nem se deu ao luxo, digamos assim, de virar para falar alguma coisa. Não. Satanás, cala tua boca em nome de Jesus, você está me atrapalhando. Fica quietinho que você está me atrapalhando, eu não tô tentando, você está querendo distrair, mas cala tua boca. Irmão, e cessou o barulho. Vocês entenderam isso aqui? Então não podemos perder a noção de quem somos, aonde estamos e qual circunstância nós estamos atravessando. E isso é para todas as áreas da nossa vida, irmão. Seja dificuldade financeira, seja tribulação no emprego, seja dificuldade com o cônjuge, você precisa saber quem você é, para você ordenar a sua casa e a sua vida. Então, por isso que eu falei, a gente começa a ouvir os testemunhos que as pessoas têm e nós vamos entendendo quem nós somos. Não só através de testemunhos, mas de alguém maduro em Cristo que vai te direcionando, através da leitura e da oração, como já foi mencionado pela Mieko, que não é apenas orar quando está na igreja, mas de orar em todo o tempo, como disse o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. E o Espírito Santo vai te direcionar, irmãos. Você pode ter certeza que revelação, irmãos, não é da minha e da tua mente. Quando vem algo, irmãos, você pode ter certeza que é o Espírito Santo. Agora, só não vai ser o Espírito Santo se falar, não dá 10 mil de dízimo. Não dá 100 mil de oferta. Aí você pode ter certeza que não é. A não ser que você vai ofertar e falar, não é tempo de ofertar. Deus não vai falar para não dar. Ele vai falar que não é tempo. Então é diferente. Amém? Por isso que a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo diz. Porque senão a gente confunde uma coisa com outra. E a gente não sabe o tempo que é para ser feito. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Então eu quero ler de novo o texto aqui para vocês verem.
Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quanta coisa aí você nos tornamos, irmão. Apenas nesse texto de 1 Pedro 2:9. Você se transformou, irmãos, em algo que você muitas das vezes nem imagina que é. Coisa que nem eu imagino muitas das vezes que eu sou e porto. Mas que nós temos acesso. Basta entendermos que nós temos acesso, irmão. Por quê? Porque o véu se rasgou, irmão. E nós temos livre acesso ao Pai. Espírito Santo habita na minha e na tua vida. Cristo está sendo formado em nós. E nele nós somos coerdeiros. Nele nós temos autoridade, irmãos. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido. Feitos sacerdócio real. Amém? Vocês entenderam isso aqui? O quão poderoso é o que Cristo fez na minha e na tua vida? Vamos colocar de pé, irmãos? Então, irmãos, não se trata daquilo que eu faço. Se trata de como eu faço. Primeiro eu tenho que ser para depois fazer, e não é fazer de qualquer maneira. Amém? Amém. Vocês entenderam esse texto aqui que foi falado hoje? Amém. Que existe outros textos que vão falar muitas coisas mais profundas do que essa, irmãos. Porque na Bíblia sempre vai apontar para o seu filho. E você pode ter a certeza disso, irmão. Tudo aquilo que Jesus exerceu na face da terra, eu e você podemos exercer também. Amém. Porque é a sua natureza que foi impartida sobre a sua e a minha vida. Agora, nós precisamos entender quem Cristo foi e quem Cristo é em nós. Se nós não entendemos o que Cristo foi na face da terra, não entendemos naquilo que Ele se transformou, que foi o Cristo ressuscitado, eu e você não vamos entender qual é o meu e o teu chamado também. Porque só nele nós vamos entender quem nós somos. Nós não vamos conseguir entender quem nós somos apenas por ler a Bíblia, digamos assim. Você vai ter uma direção, irmãos. Você vai ter um norte. E nesse caminhar, o Espírito Santo vai te esclarecendo, vai aumentando a luz de Cristo em você.